Então vamos iniciar nossa correção. Vamos iniciar nossa correção aqui com a primeira questão da prova da FAMENE, que foi a questão 51. Olha só. 5,8 milhões de brasileiros foram afetados pelas chuvas e secas em 2023. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, alto impacto desses desastres é resultado das mudanças climáticas e da intervenção humana na natureza. Qual a ordem de grandeza da quantidade de brasileiros afetados? Fera, a primeira coisa que você deve fazer para determinar a ordem de grandeza de um número é colocar esse valor em notação científica. Então, se você pega aqui a quantidade de brasileiros afetados, essa quantidade aqui foi uma quantidade de 5,8 milhões de brasileiros. Então, você precisa escrever esse valor em notação científica. 5,8 milhões, fera, é a potência de base 10 elevada ao expoente 6. Então, 5,8 vezes 10 à sexta é o número de brasileiros afetados. Está em notação científica, tranquilo? Colocou em notação científica, agora você vai determinar a ordem de grandeza desse valor. E para você determinar a ordem de grandeza desse valor, tem uma regrinha aqui. A ordem de grandeza é a potência de base 10 que mais se aproxima desse valor aí, que está expresso em notação científica. Aí pega a visão. Se esse valor que multiplica a potência de base 10 for um valor maior ou igual que 3,16, a ordem de grandeza, fera, é a potência de base 10 com expoente somado mais 1. Mas, se o valor que multiplica a potência de base 10 for um valor menor do que 3,16, a ordem de grandeza é a própria potência de base 10. Tranquilão? E aí, se você vem para cá, você percebe que esse valor aqui que multiplica a potência de base 10 é um valor maior do que 3,16. Então, a ordem de grandeza desse número, a ordem de grandeza desse valor é a potência de base 10 com o expoente somado mais 1. Logo, a ordem de grandeza da quantidade de brasileiros afetados seria, fera, de 10 elevado à sétima. E, portanto, para essa questão 51, a alternativa correta aqui seria a alternativa E. Tranquilão? Vamos lá para a questão 52. Olha só. Analisando os gráficos a seguir, assinale aquele que representa a velocidade em função do tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Fera, no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade varia linearmente com o tempo. No movimento uniformemente variado, o móvel sofre variações de velocidades iguais em intervalos de tempo iguais. E aí, se ele fala do movimento retilíneo uniformemente variado, você deveria lembrar aqui da função horária da velocidade para o MRUV. Lembra que no movimento uniformemente variado, a velocidade varia com o tempo, obedecendo uma função do primeiro grau. A aceleração do movimento é uma constante. A velocidade inicial do movimento é uma constante. E a velocidade do móvel varia de maneira linear com o tempo.
E aqui, fera, isso é uma função do primeiro grau. Se a função é uma função do primeiro grau, o gráfico aqui que representa a velocidade em função do tempo deve ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Então, já de cara aqui, ó, essa alternativa B está fora. Já de cara aqui, essa alternativa C está fora, porque parte aqui, ó, do tempo, a velocidade permanece constante. Essa letra D aqui seria para o movimento uniforme. Essa letra E também seria para o movimento uniforme e uma situação de repouso. Então, o gráfico que mostra aqui a velocidade variando linearmente com o tempo, uma função do primeiro grau, uma função afim, seria, fera, o gráfico que está aqui na alternativa A. A velocidade variando de forma linear com o tempo. Então, para a questão 52, a alternativa correta aqui seria, fera, a alternativa A. Tranquilo aí? Então, vamos então para mais uma questão. Olha só. Vamos então aqui para mais uma questão, questão de número 53. Um saco de milho pesando P está pendurado em 3 fios, como mostra a figura. 2 dos fios formam ângulos θ1 e θ2, diferentes com a horizontal. Considerando o sistema em equilíbrio, e as tensões nos fios T1, T2 e T3, determine a relação correta entre as forças envolvidas. Fera, as forças envolvidas aqui, pelo nosso gabarito, é a tração T1, a tração T2, ou aí ele colocou na letra C a força peso, né? Mas já de cara a força peso, ela está na direção vertical, a força de tração T2 está na direção do fio 2, beleza? Mas uma situação aqui interessante, ó, para você lembrar, é que se você está trabalhando com uma situação de equilíbrio, a força resultante aí que atua no meu sistema, ela deve ser igual a 0. A força resultante aqui é igual a 0. Então, quando eu somar as trações T1, quando eu somar a tração T1 com a tração T2 com a tração T3, essa soma vetorial, fera, ela deve ser igual a 0. Pegou a visão? Se eu fosse colocar aqui, concentrar essas forças nesse ponto, ó, você teria a tração T1 nessa direção e nesse sentido, tração T1 nessa direção e nesse sentido, você teria a tração T2 nessa direção e nesse sentido, você teria a tração T3 aqui vertical e para baixo, ó. A tração T3 vertical e para baixo. Se você fosse colocar as forças aqui na bolsa você teria a força peso para baixo, né? A força peso vertical e para baixo. E você teria na bolsa a tração T3 vertical e para cima. Se você fosse olhar as condições de equilíbrio na bolsa, né? Ó, Taveirão, para esse saco de milho, é um saco de milho na verdade, né? Para esse saco de milho estar em equilíbrio, essa tração que puxa ele para cima equilibra com a força peso que puxa ele para baixo. Então, a intensidade da tração T3, ela é igual à intensidade da força peso. A intensidade da tração T3, ela é igual à intensidade da força peso. Então, já de cara, ó, essa letra C está fora. E aí, quando eu somar as forças T1, T2 e T3, a força resultante deve ser igual a 0. Ou seja, quando eu juntar aqui essas 3 forças, fera, tem que me dar uma figura fechada. Então, vou colocar aqui, ó, a força de tração T1 nessa direção e nesse sentido. Vou pegar a força de tração T2 nessa direção aqui, ó, e nesse sentido.
E a força de tração T3 aqui, ó, vertical e para baixo. A força de tração T3. Pegaram a visão? Tranquilão? Beleza? E aí, se você vem aqui para o nosso triângulo, ó, o ângulo θ1, fera, ele estaria aqui. O ângulo θ1, ele estaria aqui. E o ângulo θ2, ele estaria aqui em cima, ó. O ângulo θ1 estaria aqui e o ângulo θ2 estaria ali em cima. E aí, se nós temos uma situação de equilíbrio, você pode usar a lei dos senos, né? Como é que seria, tá, verão, a lei dos senos? Opa! A tração T1 está para o seno de θ2, assim como a tração T2, o módulo da tração T2 está para o seno de θ1. Tranquilo? T1 está para o seno de θ2, assim como T2 está para o seno de θ1. Aí é só você organizar a brincadeira. Esse seno de θ1 que divide a tração T2 passa para o outro lado multiplicando. Então eu posso afirmar que a intensidade da tração T2 é igual à intensidade da tração T1, que multiplica o seno de θ1 pelo seno de θ2. Pronto, essa é a relação aí, ó, que ele pede pra gente. A tração T2 é igual à tração T1, que multiplica o seno de θ1 dividido pelo seno de θ2. Beleza? Então aqui seria a nossa resposta. Se você vai lá para o nosso gabarito, tá exatamente isso na alternativa D de dado. Então essa questão 53, alternativa correta, letra D de dado. Vamos lá para mais uma questão. Olha só. O motor elétrico de trenzinho acelera o trem do repouso até 0,50 metro por segundo em 10 milissegundos. A massa total do trem é de 400 gramas. Encontre a potência média entregue ao trem durante a aceleração. Fera, se ele quer que você calcule a potência média, lembra que potência é trabalho sobre tempo. Potência mecânica mede a taxa de realização, a taxa de transferência de energia, a taxa com que o sistema realiza trabalho. Potência é trabalho sobre tempo. O tempo nós já temos, ó. O tempo, fera, foi de 10 milissegundos. Opa, tá verão? O nosso tempo aqui é um tempo de 10 milissegundos, ó. O mili é a base 10 elevado a menos 3. Ô, tá verão? E o trabalho? Opa, o trabalho você vai tirar do teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética vai dizer que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. O trabalho da força resultante que atua sobre um corpo é igual à variação da energia cinética desse corpo. E ele fala que o trenzinho, ó, partiu do repouso. Se o trenzinho partiu do repouso, a energia cinética inicial é zero. Lembra que a energia cinética é a energia que está associada ao movimento dos corpos, né? Então o trabalho aqui seria igual à energia cinética final do trenzinho. E como é que eu faço para calcular a energia cinética? mv² sobre 2. Você só precisa estar ligado que essa massa, fera, precisa estar em quilograma, né? Aqui está em gramas, ó. Essa massa você precisa transformar para quilograma. E 400 gramas é a mesma coisa que 0,4 quilograma, beleza? Então ficaria assim, ó. A massa 0,4 quilograma.
A velocidade 0,5 metro por segundo, vou botar na fração, ó. 0,5, fera, é 1 sobre 2, isso tudo dividido por 2. Então, se eu pego 0,4 e divido por 2, isso me dá 0,2. Se eu faço 1 meio elevado ao quadrado, isso me dá 1 quarto, beleza? Aí eu posso escrever isso aqui, ó. 0,2 pode ser 20 vezes 10 elevado a menos 2. 0,2, ó. 20 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 1 quarto. E aí, fera, se você faz 20 dividido por 4, isso me dá 5 vezes 10 a menos 2 joule. Esse foi o trabalho realizado pela força resultante. E como ele quer a potência média, que é potência, trabalho sobre tempo. Pega esse trabalho que é de 5 vezes 10 a menos 2 joule e divide pelo tempo. Opa, 10 vezes 10 a menos 3 segundo. 10 vezes 10 a menos 3 segundo, fera. Isso é 10 a menos 2 segundo. Aí você vem aqui e simplifica, ó. 10 a menos 2 vai embora com 10 a menos 2. Ou seja, a potência média foi de 5 joules por segundo. Mais 5 joules por segundo é a mesma coisa que 5 watts. Beleza? Portanto, para essa questão 54, a alternativa correta seria a alternativa D. Beleza? Vamos para a nossa quinta e última questão, a questão 55, para a gente encerrar essa primeira parte da correção da prova da FAMENE e ver se deu tudo certo aí com nossa live. Beleza? Uma corda de comprimento 2 metros está presa em suas extremidades e vibra apresentando 4 ventres entre suas extremidades. Opa, uma questão de cordas vibrantes, uma questão sobre ondas estacionárias. A velocidade de propagação da onda na corda é de 30 metros por segundo. Qual é a frequência de vibração da corda? Fera, se ela está presa em suas extremidades e vibra apresentando 4 ventres, a ideia da onda estacionária seria essa daqui. O comprimento da corda é de 2 metros e ela tem 4 ventres de formação. O que é que você deveria lembrar aqui, fera? Olha só, a distância entre 2 nós consecutivos numa onda estacionária é lambda sobre 2. A distância entre 2 nós consecutivos numa onda estacionária é lambda sobre 2. Aí eu pergunto a você, quantos lambdas sobre 2 eu tenho nessa onda estacionária? 4 lambdas sobre 2. Ou seja, 4 vezes lambda sobre 2 corresponde exatamente ao comprimento da corda. Ou seja, 4 vezes lambda sobre 2, isso aqui seria igual a 2 metros. Beleza? E aí, se você pega a visão, tá verão? 4 sobre 2, isso aqui me dá 2. 2 lambda, fera, igual a 2. O comprimento de onda aqui seria de quanto? 1 metro. Então, nosso comprimento de onda é de 1 metro. Se ele quer que você calcule a frequência de vibração da corda, você conhece o comprimento de onda e a velocidade, não perde tempo, fera. Equação de onda, o famoso V igual a lambda F. A velocidade de propagação da onda na corda, 30 metros por segundo. O comprimento de onda, 1 metro, e ele quer a frequência de vibração. Portanto, a frequência de vibração aqui seria, fera, uma frequência de 30 Hz. Outra forma que você poderia fazer essa questão, para quem gosta aí de estar decorando fórmula, né? Se é uma questão de cordas vibrantes e ondas estacionárias, para as cordas vibrantes, a frequência Fn é igual a NV sobre 2L, onde esse N é o harmônico
que você está trabalhando. Esse N é o harmônico da onda estacionária, né? E aí, como ele falou que essa onda estacionária, que essa corda, ela vibra com 4 ventres entre as suas extremidades, fera, essa frequência de 30 Hz é a frequência do quarto harmônico. Então aqui nós teríamos o nosso quarto harmônico. Então essa frequência que você calculou foi a frequência F4. Então seria 4 vezes a velocidade de propagação da onda na corda sobre 2 vezes o comprimento da corda. 4 sobre 4 me dá 1. Essa frequência aqui, fera, seria uma frequência de 30 Hz. Eu particularmente não gosto dessa segunda saída, porque leva você a estar decorando uma coisa que é simples de você enxergar numa onda estacionária. Portanto, fera, para essa questão aqui, a alternativa correta aqui seria a alternativa B. E com isso nós encerramos essa primeira parte de correção da prova da FAMENE 2024.1. Mais um teste aqui para a gente ver como é que ficou a live aqui no canal Física Arretada, pois eu pretendo aí, daqui para frente, toda semana, fazer pelo menos uma live para ajudar vocês, beleza? Valeu, família, quero o feedback de vocês, vou olhar como ficou aqui, até a próxima e valeu!